Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 2 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos aqui no nosso canal sobre salvação e justificação, os pilares da vida cristã. E hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante, em qual o livro base, o evangelho que está sendo base para nós se encontra na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos aprendendo grandes e maravilhosas lições através do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 9, sobre a chamada divina e o livre-arbítrio, a graça que alcança os impossíveis. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto no texto de Romanos capítulo 9, alguns versículos, e depois nós vamos para Atos capítulo 2. Vamos para o texto? Em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, verso de número 14, diz assim: Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Verso número 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a qual não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Verso 30 ao 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Vamos para Atos, capítulo de número 2, verso de número 21. Diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus por essa palavra. Vamos buscar lições e aplicações para a nossa vida através desses versículos, em nome de Jesus. Romanos capítulo 9, verso 14 ao 15 diz: A justiça de Deus na salvação. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. Não há injustiça em Deus. Deus é justo. Deus não age como o homem age. Sua misericórdia não é obrigação, é expressão do seu caráter. Deus não tem nenhuma obrigação conosco. É expressão do seu caráter a misericórdia dele. Deus não age segundo obras humanas, mas segundo o seu propósito eterno. Então, pare de tentar merecer o amor de Deus. Você é amado porque Deus decidiu amar. Essa é a maior segurança da nossa fé. Verso de número 2, verso de número 23 ao 26 do capítulo 9 de Romanos, diz: Vasos preparados para a glória, vasos de misericórdia, chamados para serem seu povo. Deus chama gentios e judeus, transformando quem não era povo em povo seu. Nós não éramos o seu povo, mas Ele não faz acepção de pessoas, e por causa da rejeição do seu povo, de Israel, o amor de Cristo e a misericórdia nos alcançou. O apóstolo Paulo cita Oséias, capítulo 2, verso de número 23, e capítulo 1, verso 10, aplicando a restauração de Israel ao chamado universal da graça. Então, Deus pode transformar histórias quebradas
em testemunhos. Ser vaso de misericórdia significa carregar marcas do passado, mas cheios da glória de Deus. Eu tenho o costume de dizer, eu estou passando por um processo de enfermidade e Deus me ensinou algo muito grande. É tão maravilhoso, nós precisamos compreender algo na Bíblia. Muitas pessoas a interpretam de uma forma errada. Muitas pessoas querem que a Bíblia se encaixe ao seu padrão. Não. Somos nós que temos que se encaixar no padrão da Bíblia. A Bíblia vai relatar, principalmente lá em Reis, Crônicas, que há momentos, principalmente na vida de Davi, em que Deus chega para Davi fala, tem uma guerra, Senhor. Deus vira para Davi e fala, nessa peleja você não tem que pelejar. Tem guerras que ele vai falar para reis que nessa peleja você não tem que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês, só para e veja o que eu vou fazer. Mas há guerras que Deus fala assim, vai para frente, mata, arranca, tira, porque eu sou com vocês, eu vou dar vitória. Aí o que acontece? Há lutas que vem na nossa vida, a gente acha que a gente tem que parar, pegar uma sombra, uma água fresca, deitar numa cadeira de balanço e ficar lá numa rede, bebendo água de coco, esperando Deus agir. Mas Deus não falou isso para você. Às vezes é um momento de você agir. Deus fala assim, vai, levanta, fala que nem Josué. Ei, seja forte, valente, vai, eu tô contigo, bora. Há momentos que Deus vai falar assim, não, fica tranquilo e só veja o que eu vou fazer. E como que eu sei isso? Tendo intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, para nós termos a percepção na hora de agir e na hora de não agir. Porque há momentos que quando a gente vai agir dá errado, porque Deus falou para não agir. Mas tem momentos que Deus fala, vai para frente, porque eu sou contigo, e a gente se acovarda. Então precisamos ter, por isso que é indispensável buscarmos o Espírito Santo todos os dias. E como eu estava falando aqui, vasos de misericórdia e marcas do passado para a glória de Deus, o crente precisa ter marca. Lembra que Jesus lá chegou Tomé? A gente vive hoje no sistema de Tomés. Hoje, se você vai, a pessoa tem que ver algo. Beleza, tanto faz a pessoa ter uma boa oratória, ter um conhecimento. Na verdade, isso está sendo uma coisa, que nossa, aquele pastor, aquele obreiro, aquele moço, aquele jovem, nossa, conhece muito, isso vira referência. Mas não precisa ter marcas. Tomé, para crer, ele teve que ver as marcas das mãos de Jesus. E também nós temos que carregar marcas. Paulo carregou marca, os discípulos carregaram marcas, os profetas carregaram marcas. E Paulo até fala, Paulo tem um texto que eu peguei para mim e é tão maravilhoso. Quando ele fala em Gálatas, agora ninguém me inquietas mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. São o quê? São as aflições, são as perseguições, são os chicotes, os naufrágios. E Paulo fala assim, tudo isso é para a glória de Deus. O crente precisa ter marca. Uma pessoa verdadeira, sedenta, querendo Deus, ela não procura por palavras, ela procura por marcas. E temos que ter essas marcas. No verso de número 30 ao 32 do capítulo 9, os gentios alcançaram a justiça e Israel tropeçou. Os gentios não buscavam a lei, mas alcançaram a justiça pela fé em Cristo Jesus. Israel buscou justiça pelas obras, pela lei, e tropeçou na pedra. Qual era essa pedra que eles tropeçaram? Cristo. Não creram em Cristo, viviam na base da lei, viviam na base de Moisés, e a lei de Moisés, a lei não era de Moisés, até o momento que Jesus dá um sermão bravo neles, quando Jesus faz a multiplicação, aquele povo seguindo Jesus, e aquele povo seguia Jesus por quê? Por causa dos milagres. Hoje muita gente está indo para as igrejas, muita gente se dizem evangélicos por causa dos milagres, buscando milagre. Não temos que buscar milagres. O maior milagre já foi feito, que é nosso Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para nos dar vida. Pronto, é o que nos basta. E aí as pessoas correm atrás.
E aí Jesus vira aquela multidão e fala: vocês estão comendo, estão correndo atrás de mim por causa do alimento, por causa dos milagres. Eu não vim para isso não. Eu sou o pão, eu sou a água. Aí eles começam a falar: quem é você? Se acha maior que Moisés, se alimentou só 5.000 pessoas. Moisés alimentou mais de 1 milhão. Aí Jesus vai, ele vem. Aí Jesus vem. Não foi Moisés que alimentou, foi o meu pai, foi Deus. E o maná simbolizava a mim, para saciar a fome daquele povo. Então, não busque Jesus por causa dos milagres, busque por aquilo que ele fez, pela misericórdia, pelo amor e pela graça dele. Por isso que Israel tropeçou. Então a salvação não é por esforço, mas pela confiança no que Cristo fez na cruz do Calvário. A maior armadilha do cristão hoje é substituir a fé por performance. A pedra de tropeço no passado continua sendo a mesma hoje. Querer conquistar o que só pode ser recebido. Querer conquistar. Conquista, eu quero conquistar, eu quero ter. E tem a salvação eterna? O que Jesus diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas para a sua sobrevivência vos serão acrescentados. Então, em Atos, para finalizar, em Atos capítulo 2, verso 21, o caminho aberto para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro cita Joel, capítulo 2, verso 32, confirmando a chamada de Deus a todos os povos. Deus não escolheu, Deus não tem o seu, Deus não tem o seu predileto, não, Ele chamou a todos. A salvação está no alcance de qualquer pessoa, mas só pela fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não importa o passado, religião, ou falha, ou origem, a porta está aberta e o nome já foi revelado. Qual é a porta? Jesus. Então, precisamos buscar sempre a Jesus. A porta da arca está prestes a se fechar. O dilúvio desse presente tempo está prestes a acontecer. Eu e você, onde estaremos? Dentro ou fora da arca? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor. Não éramos, Senhor, merecedores e não somos, mas o teu amor nos alcançou, Senhor. Pai, oramos por Israel, pelos nossos irmãos, Senhor, meu Pai amado, que eles venham, meu Pai amado, reconhecer Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai amado, que o teu nome seja glorificado. Não buscamos a ti por aquilo que tu podes fazer, mas por aquilo que tu és e que já fez por nós, em nome de Jesus. E antes, eu quero só trazer aqui uma palavra do meu filho Mateus, onde ele está aqui preparando sempre palavras, e sempre quando pessoas vêm aqui, ele apresenta e ele falou: pai, no seu vídeo, dá uma palavra para todos, que está na minha caixinha, e está aqui, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Glória a Deus, Mateus. Glória. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, sua saúde, em nome de Jesus.